Estes são os design patterns que todo programador deveria conhecer. Em 1994, Eric Gama, Richard Helm, Ralph Johnson e John Vlissides escreveram um livro chamado Design Patterns. Esse livro continha soluções eficientes para problemas conhecidos. Logo, esse livro se tornou uma referência no campo da computação e seus autores hoje são conhecidos como a Gang of Four. Os design patterns podem ser divididos em três categorias: padrões criacionais, estruturais e comportamentais. Hoje a gente vai falar de alguns padrões criacionais. Factory. Imagine que você desenvolveu um aplicativo de logística, mas na primeira versão você desenvolveu apenas pensando em caminhões. E grande parte da lógica do seu aplicativo fica dentro de uma classe, que vamos chamar de caminhão. Seu aplicativo ficou muito popular e agora seus clientes estão pedindo que seu aplicativo também atenda navios. Ótimo, certo? Mas como você implementaria isso? Seu código está muito aclopado com a classe caminhão. Adicionar a classe navio vai te obrigar a fazer mudanças por toda a base de código. E quando você precisar novamente adicionar outro tipo de transporte, você terá que realizar todas essas mudanças novamente. Se você decidir seguir com essa abordagem, seu código ficará cheio de condicionais, if e switches, dependendo de comportamentos de cada classe. O padrão Factory sugere que você substitua toda a criação direta de objetos usando o new pela chamada de um objeto de uma classe Factory, e que você implemente uma interface ou uma classe base para a sua Factory. No nosso exemplo, uma classe transporte seria a base para caminhão e navio. Pode parecer inútil a princípio, porque você só moveu a criação de objetos para dentro de uma outra classe, mas considere que agora você pode sobrescrever as operações da classe base para especializar cada produto de sua factory. No nosso exemplo, nossa Transport Factory declararia um método createTransport. No seu construtor também receberia uma classe de fábrica concreta para transporte marítimo ou transporte terrestre. Então, quando você precisasse de um transporte, você chamaria Transport Factory.createTransport, sem acoplamento, sem acúmulo de responsabilidade. Além do mais, respeita o princípio de Open Closed, ou seja, aberto para extensão e fechado para modificação. Assim, quando você precisasse criar qualquer novo tipo de transporte, você simplesmente herdaria da classe base de transporte e sobrescreveria os comportamentos específicos para aquela classe, aberto para extensão e fechado para modificação. Abstract Factory. Imagine que você está desenvolvendo uma aplicação para uma loja de móveis. Seu código reflete os produtos, como guarda-roupa, cadeira e mesa. Cada produto possui uma família, que possui a sua variedade de estilo, por exemplo, moderno, industrial, vintage. Você precisa encontrar uma forma de criar os objetos que são da mesma família, para que os clientes não recebam móveis com estilos e decorações diferentes. Bom, para isso, você criaria uma interface para cada móvel. A interface representaria o guarda-roupa, a mesa, a cadeira, e cada objeto implementaria essa interface. Agora você declara uma outra interface que vai representar a Abstract Factory e declarar um método de criação para cada móvel. Depois você vai declarar as factories concretas que receberão cada estilo de móvel. Dessa forma, você garante que todos os móveis pertencerão à mesma família de móveis. Baixo acoplamento, única responsabilidade e com o princípio de Open Closed. Builder. O padrão Builder foi criado para solucionar a construção de objetos muito complexos, que possuem muitos campos, objetos aninhados e muitos parâmetros no construtor. Podemos usar de exemplo uma classe casa. Para construir uma casa simples, você precisa de quatro paredes, um chão, uma porta e algumas janelas. Mas e se você quiser aumentar essa casa? Aumentar o tamanho, colocar uma piscina? Uma solução seria transformar a casa em uma classe base e criar classes que herdam dessa classe que representaria uma combinação de casas. Por exemplo, casa com piscina, casa com garagem, seriam classes que herdariam da classe base casa. Mas isso geraria inúmeros outros problemas, pois cada coisa que desejamos adicionar na nossa classe tornaria muito mais complexo adicionar novas classes. Para cada casa que a gente cria, a gente teria que criar novas classes para representar as diferentes combinações de móveis e opcionais de uma casa. Outra forma de resolver esse problema seria encher o nosso construtor da classe base casa de parâmetros opcionais, preenchendo assim conforme a necessidade de cada casa. Por exemplo, com piscina, true ou false. Mas isso resultaria num código não muito bonito e muito difícil de entender. O padrão Builder sugere que você extraia os métodos para a construção do objeto casa
em uma classe que sabe como construir um objeto complexo, expondo os métodos e alterando as propriedades daquela classe complexa, removendo a responsabilidade de saber como construir aquele objeto das classes que o consomem. Assim, tornando mais fácil, por exemplo, chamar um builder, ponto, adicionar piscina, adicionar garagem. Assim, você removeria a responsabilidade de criar inúmeras outras classes, tornando o seu código de única responsabilidade e também de baixo acoplamento. Bom, esses são os design patterns criacionais que você deveria saber. E aí, já ouviu falar deles? Não esquece de comentar aqui embaixo. Obrigado pelo seu tempo. Valeu!